Olá, meus queridos alunos! Eu sou a Gleidiana Rodrigues, professora de Biologia, e sem enrolação vamos direto ao assunto. Hoje falaremos sobre o reino protista. Mas o que são os protistas? É mais fácil falar o que eles não são. Eles não são plantas, não são animais, não são fungos e não são bactérias. Para entender melhor o que eu quero dizer, vou contar uma história. Há muito tempo atrás, quando resolveram classificar os seres vivos, todos os seres do planeta foram divididos em dois grandes grupos. O grupo dos animais, formados por seres heterótrofos e que apresentam nítido movimento, e o grupo das plantas, formados por seres autótrofos e que não apresentam movimentação nítida. Na verdade, existia também um terceiro reino, que era o dos sais minerais, formado por tudo o que não era vivo. Mas esse reino acabou sendo deixado de lado e eu nem vou me aprofundar nele. Com o tempo, graças ao surgimento do microscópio e de outros estudos, descobriu-se a existência de seres com características tanto de plantas como de animais, como por exemplo temos as euglenas. As euglenas, elas realizam fotossíntese, assim como as plantas, e também apresentam nítido movimento, assim como os animais. Então, os cientistas se perguntavam sobre o que fazer com esses seres. E foi assim que surgiu o Reino Monera, criado para agrupar esses seres que apresentavam tanto características de animais como de plantas. Inclusive, o nome protista se refere exatamente a essa ambiguidade. Muitos estudiosos se questionam se não é melhor mudar o nome desse reino, já que esse nome protista não faz mais sentido nos dias atuais. Entretanto, como esse termo já está consagrado pelo uso e como forma de simplificação, vou usar nessa aula o nome reino protista. Voltando ao assunto, o tempo passou e microscópios mais potentes e estudos mais profundos revelaram a existência de seres microscópicos que não apresentavam uma membrana envolvendo o material genético. Os cientistas chegaram à conclusão de que esses seres mereciam um reino próprio, e assim surgiu o Reino Monera, que foi estudado nas aulas anteriores. Também existia, no reino protista, alguns seres bem esquisitinhos. Eles pareciam plantas, mas não realizavam fotossíntese, e eram heterótrofos, assim como os animais. Mas os animais, eles se alimentam por ingestão, e esses seres se alimentam por absorção. Explicarei melhor essa diferença nas aulas futuras. E os cientistas novamente chegaram à conclusão de que esses seres meio esquisitinhos também mereciam um reino próprio, e assim surgiu o reino fungi. Percebemos então que é no reino protista que ficam, entre aspas, as sobras. É onde ficam aqueles seres sem muita definição, que os cientistas ainda não sabem muito bem o que fazer com eles. É como se o reino protista fosse uma concha de retalhos, formados por seres muito variados. Muitos estudiosos acham que esse reino deve ser fragmentado em vários outros reinos, e também há outros estudiosos que acreditam que deve ficar como está. Eu não vou entrar nessa polêmica e, portanto, não darei a minha opinião. Apesar de ser um reino bem variado, é possível dividi-los em dois grandes grupos. O grupo dos protozoários, formados pelos seres eucariontes, unicelulares e heterótrofos. Eucariontes é porque apresentam aquela membrana carioteca envolvendo o material genético. Eu quer dizer verdadeiro, carionte, carioteca. Unicelulares, uma única célula. Heterótrofos é que, como eles não são capazes de produzir o seu próprio alimento,
de produzir a sua própria fonte de energia, precisam se alimentar de outros seres. Já as algas são seres também eucariontes, unicelulares ou multicelulares, sem tecidos, autótrofos por fotossíntese. Sem tecidos é porque não apresentam grupos de células especializadas em uma determinada função. Autótrofos por fotossíntese é porque eles obtêm a fonte de energia através do fenômeno fotossíntese. Nessa aula, vamos falar apenas dos protozoários e nas aulas seguintes falaremos um pouco sobre as algas. Classificação dos protozoários. A classificação dos protozoários é assunto bastante controvertido, existindo diferentes propostas. Assim, vamos, por simplificação, estudar usando um critério artificial de separação, fundamentado na capacidade de locomoção e no tipo de estrutura utilizada para o deslocamento e/ou a captura de alimentos. Ou seja, pessoal, a classificação dos protozoários vai ser baseada na forma que eles se movem e é uma forma artificial, tá? É só como uma forma de agrupamento simplificado. O primeiro grupo é formado por seres conhecidos como ameboides. Os ameboides locomovem-se por pseudópodes, que são expansões alongadas emitidas pela célula. Como exemplo, temos as amebas. Aqui está uma ameba. A ameba, ela muda sua forma constantemente. Alguns momentos, ela se expande e forma um alongamento. Esse alongamento, mostrado na figura, é o famoso pseudópode. Ciliados. Locomovem-se por cílios, filamentos curtos e numerosos. Exemplo, temos o paramécio. Aqui está a imagem de um paramécio e é possível perceber nessa imagem os numerosos filamentos que os paramécios utilizam na sua locomoção. Temos também os flagelados. Locomovem-se por flagelos, filamentos longos e pouco numerosos. Exemplo, temos o Trypanosoma e o Trichomonas vaginalis. Nos seres humanos, uma célula que contém flagelo é o espermatozoide, produzido pelo sexo masculino. E aqui nós temos o Trypanosoma crucis, que é o causador da doença de Chagas. Ele é um parasita. Pois é, turma, não apenas vírus e bactérias podem ser parasitas, os protozoários também. Eles são causadores de inúmeras doenças. Falaremos sobre essas doenças nas próximas aulas. E para finalizar, temos os esporozoários. São parasitas não possuindo estrutura de locomoção. Como exemplo, temos o plasmódio, causador da malária. Ou seja, eles não apresentam flagelos, não apresentam cílios, não apresentam pseudópodes. Eles simplesmente são meio que levados pela correnteza, né? Reprodução. Esse processo, mostrado na imagem abaixo, em uma ameba, é o tipo de reprodução mais frequente nos protozoários. Trata-se de reprodução assexuada por bipartição ou cisparidade. É bem parecido com o que acontece com os seres do reino Monera, ou seja, não há a necessidade da existência de dois gametas, masculino e feminino, para a reprodução acontecer. Um único ser, sozinho, de uma forma bem simples, se divide em dois seres. Aqui vemos dois paramécios se reproduzindo. Os paramécios podem realizar a reprodução sexuada por conjugação. Por esse processo, dois paramécios aproximam-se, ocorrendo a formação de uma ponte citoplasmática entre eles e troca de material genético. Eles se separam,
se dividindo e no final do processo ocorre a formação de 8 indivíduos. Nas bactérias, a conjugação não é considerada uma forma de reprodução, já que não há a formação de novos indivíduos, elas apenas ganham variabilidade genética. Mas nos paramécios, mesmo não tendo a presença de gametas, por precisarem de 2 indivíduos e ocorrerem mistura de material genético e principalmente por ter a formação de novos indivíduos, dizemos que trata-se sim de uma reprodução sexuada. Assim concluímos que no reino protista existem seres que se reproduzem de forma assexuada e seres que se reproduzem de forma sexuada. E, turma, por hoje terminamos a nossa pequena introdução sobre o reino protista. Nas próximas aulas falaremos sobre as algas, a importância delas, e sobre doenças causadas pelos protozoários. Fiquem todos na paz e tchau!